Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Gente, tô sumida daqui nesses dias, pois é, não sei se você sentiu minha falta, notou minha ausência, mas a nossa rotina andou um pouco bagunçada por esses dias, andou um pouco agitada, meio turbulenta, mas agora já tá tudo se ajeitando por aqui. A gente viajou, né? Eu comentei com você que a gente ia viajar. Eu gravei os vlogs de viagem. Vou postar tudinho aqui pra vocês aí na sequência. Calma aí que logo logo vocês vão assistir tudo, acompanhar. Mas eu resolvi vir hoje aqui em tempo real conversar com você sobre um assunto que eu considero de extrema relevância, que eu até ia deixar pra lá. Não vou falar sobre isso, não. Deixa isso pra lá. Mas como é um assunto que eu considero importante, eu considero relevante, e como eu estou aqui como comunicadora, vamos usar essa ferramenta aqui que é o YouTube, essa ferramenta maravilhosa, não apenas para compartilhar o dia a dia, os vlogs, mas para trazer questões que nós consideramos questões importantes. É por isso que eu resolvi vir trazer esse assunto aqui nesse vídeo de hoje. Encontrei uma brecha aí para poder falar sobre isso, então aqui cá estou eu, tá? Então assim, menina, a gente viajou, teve aí a volta às aulas, né? O início do ano letivo aqui na Turquia começou, então a nossa rotina andou bem agitada. A gente precisou sair para comprar uniforme, material escolar, livros. A gente teve várias reuniões lá na escola para conhecer os professores, os diretores do colégio, enfim, gente, foi uma loucura. Mas as coisas agora já estão começando a se encaixar. Graças a Deus. Bom, vamos logo pro assunto, porque eu ainda preciso fazer um monte de coisa no dia de hoje, que tá só começando, ainda preciso ir pra academia, ainda preciso fazer muita coisa, tá? Gente, é o seguinte, escuta aqui o que eu vou falar pra você com bastante atenção, por gentileza. Enquanto nós mulheres não aprendermos a voltar o olhar aqui para dentro de nós, é um chamado urgente. Enquanto a gente não aprender a voltar esse olhar aqui para dentro de nós, para que a gente possa curar as nossas feridas mais profundas, que vêm de um sistema de crenças, são as crenças limitantes que a gente tem, todas nós temos, todo ser humano tem, mas que a gente nem sabe que tem. A gente nem sabe que a gente tem crença e que essas crenças geram comportamentos, que geram ações, que geram resultados na nossa vida e que podem influenciar não apenas a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. Enquanto a gente não compreender a complexidade disso tudo, enquanto a gente não aprender a se unir como mulheres, uma apoiando as outras, para que a gente possa crescer, para que a gente possa florescer, o mundo vai continuar sendo esse mundo. Um mundo patriarcal, que é um mundo onde o homem é o centro dele. É um sistema patriarcal que nós vivemos. O mundo sempre foi assim. Esse sistema patriarcal, que é diferente do machismo, né? O patriarcado é um sistema, o machismo é um comportamento. Então a gente precisa trazer, por isso que eu acho interessante trazer esses temas, que é o que eu acredito, eu, enquanto um indivíduo pensante, é o que eu acredito, porque talvez, enquanto comunicadora, trazendo esses temas à tona, a gente pode trazer um pouquinho de consciência para as pessoas que estão aí do outro lado assistindo e que não têm consciência dessas coisas. Eu recebi um comentário, por isso que eu falei, eu não vou falar sobre isso, não deixa. Não adianta. As pessoas entendem do jeito que quer, sabe? Mas eu falei, não, é uma brecha para falar sobre tudo isso que eu vou falar aqui hoje. No vídeo que eu falei, vai cuidar da tua vida. Eu falei assim, ó, você tá aí à toa, tá aí cuidando da vida da outra lá, sabe? Porque mulher é muito disso, menina. A gente é muito assim. Fala da outra, reclama da outra, muito desunida. Por isso que eu falei que enquanto existe essa desunião, o mundo vai continuar sendo o mundo que ele é, um mundo patriarcal, um mundo de guerra, tá?
Eu sou a prova viva disso, gente. Eu tô aqui no YouTube sempre, eu diariamente sou alvo de mulheres. Mulher que critica outra mulher, que critica a aparência da outra mulher, porque são tudo crenças baseadas nesse sistema patriarcal. Que você age e não sabe disso porque não tem consciência, menina. Eu recebi um comentário naquele vídeo que eu falei assim, vai cuidar da tua vida, mulher, vai cuidar da tua vida. Antes de você julgar a coleguinha, vai lá, você já bebeu seus 2 litros de água hoje? Você já fez seu exercício físico? Você já se alimentou saudavelmente? Você já leu um pouquinho hoje para se desenvolver? O que você já fez por você hoje? Cuida da tua vida. Porque a gente foi criada para isso. A gente cuida muito da vida do outro, mas da nossa mesmo não. Às vezes você tá aí toda frustradinha, não tá conseguindo conquistar as coisas que você quer, já até desistiu, acha que não tem mais solução para você. Porque é tudo crença baseada nesse sistema patriarcal, que é o sistema que a gente vive. Quando você começa a estudar profundamente sobre essas questões do patriarcado, que é esse sistema que a gente vive, da construção do nosso pensamento, e você começa a compreender por que você tem as crenças que você tem, por que você age do jeito que age, por que você tem esses comportamentos que você tem, e por que você tem os resultados que você está tendo na sua vida, ou a falta de resultado, não está tendo resultado nenhum. Você começa a compreender os seus dilemas mais profundos, as suas questões, as suas inseguranças. É uma coisa muito louca, menina. Mas é libertador também, tá? Eu, naquele vídeo que eu falei, vai cuidar da sua vida, né? Teve algumas mulheres ali que se sentiram extremamente ofendidas por eu estar falando assim. Disseram que eu preciso de terapia. Essa mulher precisa de terapia. Essa mulher... Gente, pra quem não sabe, eu sou terapeuta, tá? Mas tudo bem, terapeutas também precisam de terapia, não é sobre isso. Mas, enfim. Essa mulher... Olha como que ela fala, tô deixando de seguir. Tô deixando de seguir, porque olha só... Eu achei isso um absurdo, achei uma falta de educação. Ela fala que eu tenho que cuidar da minha vida. Gente, vamos despertar. Às vezes, a mulher tá tão ferida, tá vendo? Ela tá tão ferida... Eu até peço desculpa, né, pra quem se sentiu ofendida de repente com a minha fala, com a forma que eu falei, que foi um pouquinho agressiva, porque eu estava naqueles dias, né, menina? Mas é urgente essa importância. Eu acho que isso é uma coisa muito urgente. A gente precisa cuidar da gente, sabe? A gente precisa primeiro voltar esse olhar aqui pra dentro, porque fazendo isso a nossa vida ela começa a dar uma deslanchada, sabe? Isso é muito real. Eu sou a prova viva disso. Quando você começa a cuidar de você, coisas incríveis começam a acontecer na sua vida. Então quando eu falo, cuida da tua vida, para de ficar se importando com que a coleguinha tem um periquito preso na gaiola e você não gosta de periquito. Não tenha periquito. É uma coisa séria isso, gente. Eu não sei se você já ouviu falar de The Dream Gap. Você já ouviu falar do The Dream Gap? Ou a lacuna dos sonhos? Gente, isso é uma coisa muito impactante, forte. Por isso que eu aproveitei essa deixa para trazer esses temas aqui, porque eu considero muito importantes, menina, muito importantes, assim, porque a gente precisa mudar o mundo. Eu acho que esse poder, ele tá na nossa mão, a gente só não sabe disso. O The Dream Gap, ou lacuna dos sonhos, foi uma campanha lançada pela Mattel, que é a criadora da Barbie. Essa campanha é baseada em estudos. Presta atenção aqui, menina, que isso daqui é forte, isso aqui dói aqui, gente. Foi uma campanha baseada em estudos feitos em diversas universidades lá dos Estados Unidos. E nesses estudos, eles descobriram que muitas meninas, a maioria das meninas, elas param de acreditar nos seus sonhos a partir dos 5 anos de idade. Deixa eu respirar porque me dá uma coisa aqui no meu chakra. Me dá um arrepio, gente, eu fico arrepiada. Porque você começa a voltar a olhar pra você e você fala, em que nível isso afetou a minha própria vida?
onde você deixa de acreditar na sua potencialidade. Tô toda arrepiada. Onde você não se considera muito capaz para fazer coisas muito grandes. Enfim. De acordo com esse estudo, a partir dos 5 anos de idade, as meninas, né, que hoje somos nós mulheres, elas deixam de acreditar na sua potencialidade. Por conta de coisas que nós escutamos na nossa infância, que marcaram a gente num nível muito profundo, que acabaram gerando as nossas crenças. E é por isso que eu falo dessa urgência da gente voltar o olhar para cá, ó, pra gente desconstruir tudo isso. Então, quando a gente era criança, vê se você se identifica com alguma dessas coisas. Nós escutamos coisas como: isso é coisa de menino. Menina não brinca com bola. Se comporta, menina. A gente usa sainha, ela fecha a perninha. Menina tem que ser comportadinha, menina tem que ser educadinha. Meninas são boazinhas. Você foi educada para ser uma mulher boazinha, educadinha, sentadinha, caladinha. A gente veio desse lugar. Meninas brincam de panelinha, de bonequinha. Enquanto os meninos eles podem chegar na lua porque eles são astronautas. Olha que incrível. Os meninos, eles são super-heróis. Eles são heróis. E nós mulheres temos que ficar caladinha, quietinha. Muitas vezes crescemos, nos tornamos adultas, nos envolvemos em relacionamentos abusivos, aceitamos tantas injustiças na nossa vida. Porque nós viemos desse lugar. E tudo isso desencoraja as meninas a perseguir os seus sonhos, a entrarem para uma carreira na área da ciência, da tecnologia, na área de liderança. O mundo é patriarcal, o homem é o centro do mundo. Sabe, gente? Então, quando você começa a estudar sobre isso, e antes da gente falar mais profundamente, eu vou deixar aqui o videozinho dessa campanha aí que a Mattel fez, do The Dream Gap, que é bem impactante, bem forte. Assiste aí primeiro, depois a gente continua a falar. Assiste aí o The Dream Gap. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. Você viu, gente, como é impactante? E quando a gente começa a estudar um pouco mais profundamente sobre o sagrado feminino, sobre a história do mundo, desde que o mundo é mundo, desde o Big Bang, a grande explosão, aí você começa a estudar lá desde a era dos primatas,
como tudo foi se desenvolvendo, como tudo foi se desenrolando. Quando você começa a estudar profundamente sobre essa história e a construção do pensamento que gerou aí as crenças que a gente tem hoje, que a gente ainda tem ano 2024, estamos falando de 2024. A gente não precisa nem ir muito longe, voltar muito tempo atrás na história. Na época da minha avó, as mulheres não podiam se divorciar. Depois criaram lá o desquite, né? As mulheres poderiam ser desquitadas, né? Mas elas não podiam se divorciar. Na época da minha avó, as mulheres não podiam ter um cartão de crédito. As coisas evoluíram bastante, não vamos negar. As coisas evoluíram muito, mas ainda existe muita luta pela frente, sabe? Quando a gente estuda profundamente sobre isso, sobre o quanto isso ainda nos afeta tanto, quando a gente vê essas mulheres tão odiando umas às outras, porque elas estão tão vivendo nesse patriarcado, sabe? Aí a gente coloca uma pitadinha de religião no meio disso tudo, a gente vira uma coisa, gente, uma coisa de louco. Quando a gente começa a estudar profundamente sobre a história da humanidade, a gente precisa estudar a história, né? Entender o nosso passado para que a gente compreenda o presente. E conhecendo o passado, né? E mudando o presente, a gente está construindo um futuro diferente. Então, a gente precisa falar sobre essas coisas. Quando a gente entende o tanto de luta que as nossas ancestrais tiveram que viver para que a gente pudesse estar aqui hoje, elas literalmente carregaram o piano nas costas para que a gente pudesse aqui estar tocando ele hoje, a gente vem de um lugar de muita luta. A gente tem muita crença que a gente não sabe que tem. E quando a gente vai colocando um pouquinho de luz na cabeça das pessoas, por isso que eu acho importante eu, enquanto comunicadora, trazer o que eu acredito, né? O que eu acredito, a gente traz um pouquinho de consciência na cabeça das pessoas. Quando você entende o lugar de luta, de onde a gente vem, e o tanto de luta que a gente ainda precisa, ano 2024, mas muita coisa ainda precisa ser trabalhada, não tem como a gente não se tornar feminista. Não tem como. Assim, tem gente que também não sabe o que é o movimento feminista, porque eu também não sabia, tá, gente? Eu também não sabia. Mas quando você começa a estudar profundamente o porquê do Dia Internacional das Mulheres, 8 de março, que hoje, né, você tá no seu trabalho, você ganha um botãozinho de rosa, um bombonzinho daquele chefe que te persegue o dia inteiro, que fica te oprimindo o dia inteiro, né? Então, quando você começa a compreender a luta, gente, você fala, caraca, mas não tem como, porque eu faço parte disso, eu fui afetada por isso aqui, por esse sistema. Se hoje a minha vida não tá indo pra frente, eu tô empacada aqui, ó, é porque eu faço parte desse sistema aí. Aí você começa a falar, opa, peraí, eu acho que eu tenho que ser feminista também. Não preciso ter o sovaco cabeludo, gente. Não preciso ir lá com as tetas de fora, gente. Não estamos falando disso. Estamos falando das nossas lutas. Aí, gente, uma coisa assim muito engraçada que ontem, né? Ontem eu tava lá no Instagram. Quando a gente fica à toa mesmo, sabe? Eu tava lá à toa no Instagram, vendo o negócio da cadeirada, que o Datena deu cadeirada no... Gente do céu, a internet falou, meu Deus do céu, olha só. Eu vi uns negócios engraçados, gente. Parece um circo. Mas, enfim, eu vi lá o tal do Alexandre Correia, né? O ex-marido lá da Ana Hickman. É Hickman o nome dela, né? Acho que é Hickman ou Hickman, mas eu acho que é Hickman. Eu falei assim, gente, olha só, parece piada. Por isso que eu falei, a política tá virando piada. Alexandre Correia querendo entrar pra política e pra pedir, se ele se eleger, ele vai pedir por justiça pelos homens. Não é piada, gente, no mundo patriarcal que a gente vive, onde o centro
do mundo é o homem. Se ele se eleger, ele quer pedir justiça pelos homens. Ele, um homem abusador, porque até pela fala dele você percebe que ele é agressivo, que ele é um abusador. Pela fala dele, gente, eu venho de um relacionamento abusivo. Eu passei por isso também. Eu sou uma prova viva, eu sobrevivi a um relacionamento abusivo, onde eu quase fui morta aí por algumas vezes, né? A mulher que sofreu o abuso, que é a Ana Hickman, né? Saiu desse relacionamento, graças a Deus conseguiu se libertar disso. Agora o cara tá se sentindo lá super ofendido, porque quer a parte dele da empresa dela, quer dinheiro, ele quer arrancar tudo que ele pode dela, sabe? E ele quer justiça, ele quer se eleger pedindo justiça pelos homens, um homem que é abusador. E quando você... Olha só o que é pior. Presta atenção aqui, menina. Presta atenção aqui, menina. O pior de tudo é que quando você vai lá nos comentários das postagens desse homem, todo mundo que tá comentando lá, super apoiando ele, é isso aí, Alexandre Corrêa. Essa mulher precisa pagar por tudo que ela te fez. Quem tá lá nos comentários desse homem, pasmem, são mulheres defendendo um abusador. A mulher foi abusada psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Eu venho desse lugar também. Eu sei o que é isso. O que é uma outra mulher virar para você e falar para você que imagina, ele é tão legal. Você não tá exagerando, não? E aí você começa a falar, eu acho que eu tô louca. Eu só posso estar louca. Quando você escuta de uma mulher, porque eu já escutei isso de uma mulher, em um dia que eu tava ali no telefone falando assim, nossa, eu nem consegui ir no mercado essa semana, tô tão agitada por aqui, eu nem fiz janta hoje, nem sei o que eu vou fazer pra janta, tô meio assim. No telefone. Como assim? O seu marido vai chegar do trabalho e não tem janta pronta pra ele? Como assim? Me explica. Não, me explica. A janta dele não tá pronta, você não cozinhou pra servir o seu marido? Ano 2024. Meu marido, um homem de seus 30 e poucos anos, um homem que tem 2 pés, 2 pernas, 2 braços. Eu amo servir minha família. Amo. Inclusive, essa é uma das minhas formas de demonstrar amor, atos de serviço. Mas espera lá. Se num dia tá conturbado, não conseguir fazer uma janta, ele não pode. A gente vem desse sistema de crença que só nos desfavorece. Então, assim, quando eu falo, cuida da sua vida, para você que se sentiu ofendida com isso, e que eu falei naquele vídeo, inclusive, eu falo de um lugar de muito amor, para que a gente possa se cuidar, praticando coisas simples, começando lá com o autocuidado, se alimentando bem, fazendo o seu exercício, saindo para fazer uma caminhada, né? Bebendo suas aguinhas lá, seus 2 litros pelo menos, cuidando da sua saúde, que mais? Cuidando de si mesmo, tirando um tempo, falar assim, ó, esse tempo aqui é o meu tempo, é o momento que eu vou cuidar de mim mesma, dá licença. Vou ler uns livrinhos, vou me desenvolvendo, né? Vou, sei lá, sair pra caminhar um pouquinho, pra espairecer a cabeça, vou fazer uma coisa que eu gosto, vou fazer um artesanato, vou fazer coisas que me dão prazer, né? Enquanto você não voltar esse olhar aqui pra você, o mundo vai continuar sendo esse mundo, onde nós mulheres, a gente tá sempre pra trás, porque sempre o homem é o centro, é um sistema patriarcal,
É o sistema que a gente vive, eu e você. Um assunto muito complexo e eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso. Mas no vídeo de hoje, para ele não ficar extremamente longo e porque eu tenho outras coisas para fazer, eu vou cuidar de mim agora, eu vou para academia, né? Eu vou ficando por aqui. Eu me aproveitei dessa brecha, desses comentários de mulheres que ficaram em choque quando eu falei, vai cuidar da sua vida. Levaram isso para um lado, talvez pela forma com que eu falei, né? Enfim, são mulheres tão feridas que elas precisam de um carinho na cabeça, um cafuné para você falar, menina, vai cuidar de você, vai. Então peço desculpa para quem se ofendeu. Mas enfim, eu achei importante falar sobre isso. Você não precisa pensar igual a mim de maneira nenhuma, somos seres pensantes diferentes. Você é diferente de mim. E cada uma de nós tem um nível de consciência. E tá tudo bem. A gente tá na escala da evolução, a gente tá nas escadinhas diferentes. Então, assim, às vezes você tá muito avançado, muito além, às vezes eu tô pra trás, às vezes você tá pra trás. Enfim, menina, já tô ficando meio cansada de falar. Eu tô pensando nas várias coisas que eu tenho que fazer aqui ainda hoje. Mas é isso, gente, só trazer esse assunto à tona, pra você pensar o quanto que você tá sendo desvalorizada por conta desse sistema. E o que é pior, o quanto você mesma está se desvalorizando por conta desse sistema, que foi o que colocaram na nossa cabeça por séculos e séculos. A gente precisa despertar. Isso aqui é um chamado para você voltar esse olhar aqui, ó, florescer, para você florescer. Para você não precisar mais ficar se preocupando com a moça que tem um periquito preso na gaiola. Para você não ficar se preocupando mais com a aparência da coleguinha. Nossa, ela tá envelhecendo bastante, né? Tá com cara de velha. Nossa, como ela é gorda, né? Para você não ficar mais sentindo essa necessidade de ofender outras mulheres a troco de nada. Para que você não veja outras mulheres como suas inimigas, como suas rivais. A gente precisa se unir. Nós mulheres somos maternais, a gente precisa ser o que é a essência do feminino, sabe? Da cuidadora. Mas a gente precisa se curar para que a gente possa exercer a nossa função de mulher com mais excelência e não de um lugar de um feminino ferido. Precisamos falar sobre isso, gente. Precisamos falar sobre isso. Tá nas nossas mãos mudar o futuro das nossas gerações, que é o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações. Tá nas nossas mãos. Nós somos mães, nós somos educadoras, nós somos cuidadoras. E que a gente possa fazer isso de um lugar sagrado, de um lugar onde nós estejamos curadas desse sistema que a gente vive. Gente, um beijo muito carinhoso pra você. Obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Vamos conversar sobre esses assuntos aqui nos comentários, com educação, se possível, né? Porque é um pouquinho polêmico, tem gente que ainda não consegue entender muito, eu também não conseguia, porque eu também faço parte desse sistema, mas que a gente possa ser um pouquinho empáticas aqui, umas com as outras, aqui nos comentários, né? Se bem que quando gera umas confusão aí, umas opiniões muito diferentes, o vídeo fica muito bem engajado. Então deixa aqui o seu like, o seu comentário, para que esse vídeo chegue a outras pessoas, dá um ripar aí no vídeo, para ajudar, esse conteúdo para bastante gente, porque é um assunto que eu acho importante. Então se você acha também, ajuda esse vídeo aí a chegar para mais gente, tá bom? Um beijo, fica com Deus, a gente se vê no nosso próximo vídeo, se Deus quiser, que eu vou começar a compartilhar com vocês aí os nossos preparativos da viagem, a nossa viagem, que foi uma viagem deliciosa, tem bastante coisa legal vindo por aí. Depois eu vou compartilhar sobre essa volta às aulas aí, e vamos dar sequência aqui nos nossos vídeos. Um beijo, vou pra academia,
Vou cuidar de mim. Vai cuidar de você também, tá bom? Cuida da tua vida, hein? Quero só ver. Tchau, gente. Falei tchau e já voltei, né, menina? Já coloquei minha roupinha de academia, tô indo lá cuidar de mim, vou tomar um cafezinho pra me dar aquela energia pro meu treino. E eu voltei aqui rapidinho porque eu falei, gente, esse é um assunto extenso, é um assunto longo, é um assunto que pode gerar aqui horas de debate. E, gente, a gente curar o nosso feminino, né? A gente apoiar outras mulheres, eu gosto muito de fazer isso. Sempre que eu preciso contratar um serviço, eu prefiro dar essa oportunidade para mulheres, justamente porque eu sei a luta que é daquela mãezinha que tá com o bebezinho em casa, que ela precisa trabalhar, que ela precisa ter a renda dela, e que ela não consegue sair pro mercado de trabalho, não tem com quem deixar aquela criança, sabe? Eu acho isso muito importante para mim, sabe? Valorizar outras mulheres. E esse assunto poderia se estender aqui por muitas horas, mas assim, não é sobre você querer ser melhor do que os homens, sabe? Ai, essa daí quer ser melhor do que... Não é ser melhor do que ninguém, gente, mas é você simplesmente ter essa igualdade, sabe? De eu posso ser quem eu quero, eu tenho valor, eu posso conquistar tudo aquilo que eu desejo, porque eu sou forte, eu sou valente, eu sou corajosa. Trabalhar essas crenças aqui dentro, sabe? A gente, eu acho que eu não consigo fazer isso. A gente se limita muito por conta dessas crenças que foram colocadas na gente. Então, assim, quando a gente tá nesse lugar do feminino ferido, é muito fácil a gente se envolver em relacionamentos abusivos, porque o semelhante atrai semelhante, né? Então, você se envolver com um homem que tem o masculino dele ferido. São homens inseguros, né? E aí eles são homens que são extremamente ciumentos, né? Tem mulher, inclusive, que acha os ciúmes uma coisa linda, uma demonstração de amor. São homens ciumentos, são homens agressivos, porque ele tem essa masculinidade dele ferida. São homens que querem exercer controle sobre essa mulher. E aí, para você cair num relacionamento abusivo, né? É muito mais fácil. Então, a gente precisa entender toda essa dinâmica aí. O homem com masculino ferido é aquele homem que te desvaloriza, que quer te manipular, sabe? Não é você querer ser melhor do que um homem. Nossa, ela quer ser melhor. Mas é você se curar dessas feridas para que você seja uma mulher que tem esse feminino curado, para que você possa ter bons relacionamentos também, para que você não aceite menos do que aquilo que você sabe, porque você reconhece o seu valor, menina, você reconhece, sabe? Então hoje eu tô num casamento muito saudável, com um homem que me apoia, com um homem que tá do meu lado, que sabe, que é parceiro mesmo. Então eu não quero ser melhor do que ele, não é questão, a questão não é essa, nossa, eu preciso ser melhor do que o homem, do que o meu marido. Não, porque nós somos iguais. Você é respeitada, você é amada, você é, sabe, você é valorizada, porque você reconhece esse seu valor. Por isso que é tão importante, não é querer ser melhor do que o homem, porque nós sabemos que nós somos seres diferentes, né? Mas é você não se diminuir para caber no mundo desse homem. Você acha que eu devo trazer mais assuntos sobre isso aqui no canal? Conta aqui pra mim. Agora sim, deixa eu tomar meu café, que eu já tô aqui com a minha roupinha de academia, já tá tarde, já tá dando 11 da manhã, menina, já era pra eu ter ido na academia, ó! Era pra eu ter ido às 9 horas, a hora que abre. Essa hora já era pra eu estar fazendo minhas coisinhas por aqui. Tô super atrasada, gente. Tchau.